Bom, vamos lá, meninas, para mais um treinamento da nossa equipe. Eu vou começar falando com vocês um pouquinho sobre avaliação clínica, e as bases neurobiológicas do TDAH. Depois a Vanessa vai explicar para vocês como usar de forma prática ali o protocolo de avaliação do TDAH, tá bom? Da clínica. Vamos lá. Bom, vamos começar do começo, né? O que que é o TDAH? O TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por um padrão persistente de desatenção e hiperatividade e impulsividade que interfere significativamente no funcionamento ou desenvolvimento. É importante frisar, né, que interfere significativamente no funcionamento ou desenvolvimento. Para ser considerado um transtorno, necessariamente é preciso que interfira na qualidade de vida, aquele sintoma interfira na qualidade de vida e no funcionamento do indivíduo, certo? Também é importante a gente destacar o que o TDAH não é, né? Porque as pessoas com TDAH são muito rotuladas de muitas coisas. Então, o TDAH não é falta de educação, não é preguiça, não é falta de inteligência, e não está no querer da pessoa prestar ou não atenção. Isso foge do controle, certo? Bom, por que a gente precisa estudar neurobiologia quando a gente fala de TDAH? Porque, né, a compreensão do funcionamento cerebral vai ajudar a interpretar os sintomas, entender a origem neurobiológica dos comportamentos ali observados na avaliação, diferenciar o TDAH de outros transtornos, então entender ali quais são as sobreposições e particularidades em relação aos outros quadros, compreender o resultado dos testes, então pode ser que, por exemplo, um indivíduo, por estar motivado, por ter se interessado por um teste ali que o aplicador está aplicando, ele vá bem, né? Mas a gente não pode bater o martelo que ele não tem TDAH porque ele foi bem num teste de atenção. A gente precisa compreender o porquê, né? Fazer uma avaliação mais global, integração de todos os dados. Então, ele pode ter ido bem justamente porque ali a sensação de motivação, de recompensa, está ativada, né? A gente já vai falar da dopamina, e aí, então, entendendo isso, a neurobiologia, entendendo o sistema dopaminérgico, você vai conseguir dizer, olha, não, ele foi bem nesse teste, por isso e isso, mas, né, apesar disso, existem essas outras variáveis. E lógico, também a gente consegue explicar o diagnóstico para as famílias, explicar por que, que a pessoa funciona dessa ou daquela forma, e muitas vezes a gente melhora até as relações, né? Quando um familiar compreende os sintomas ali que impactam, né, o círculo familiar todo. Bom, hoje em dia, a hipótese mais aceita para o TDAH é a hipótese da disfunção dopaminérgica. O sistema dopaminérgico, ele é o sistema envolvido na motivação, recompensa e reforço do comportamento. Então, entende-se, né, que há um desarranjo do sistema dopaminérgico no funcionamento ali neurobiológico de indivíduos com TDAH. Então, é como se eles precisassem sentir muito mais, né, ter muito mais motivação, ter muito mais recompensa, recompensas mais imediatas, aquela dificuldade de esperar por recompensas tardias, para conseguir se manter atento, se manter focado numa tarefa, e ao mesmo tempo também há uma disfunção do sistema noradrenérgico, que é responsável pela atenção sustentada, vigilância e memória operacional. Esses dois sistemas, eles estão prejudicados principalmente ali no córtex pré-frontal, que é a parte aqui da frente do nosso cérebro. E aí é sabido, né, que o córtex pré-frontal de pessoas com TDAH tem um amadurecimento mais lento. Por isso que pessoas com TDAH normalmente são tidas como imaturas, às vezes até mais inconvenientes, né? São lidas, né, socialmente dessa forma, certo? Bom, então, como a gente disse, a dopamina ela é o neurotransmissor da motivação, e aí a gente entende-se ali, né, pela hipótese do sistema dopaminérgico, que existe uma redução da eficiência da transmissão de dopamina, principalmente nos circuitos frontoestritais, como a gente disse lá, né, no córtex pré-frontal. E aí,
a recompensa, a motivação, a manutenção do esforço, a aprendizagem por reforço, a tomada de decisão, controle inibitório, tudo isso vai ser afetado, né, no indivíduo com TDAH, certo? Bom, onde é que a gente busca mais recompensa? Onde é que a gente consegue, na verdade, ter mais recompensa? E recompensa rápida, né? Onde há maior liberação de dopamina no nosso cérebro. O videogame, o celular, por novidades e estímulos intensos. Então, é muito comum as pessoas que convivem com pessoas com TDAH falam: ah, não é problema de foco, não, porque consegue ficar horas no celular, consegue ficar horas no videogame, mas está aí a explicação, né? Essa pessoa consegue ficar horas em atividades que liberam dopamina intensa. E aí a gente tem que até tomar cuidado e ter um olhar muito atento com crianças e adolescentes com TDAH, porque eles são mais propensos a comportamentos de risco, vício em álcool e drogas, sexo imprudente, né? E todas essas coisas porque liberam dopamina de forma muito intensa, que são coisas que é uma coisa que o cérebro do TDAH não está acostumado, então não está acostumado a ter autocontrole, né, em relação a isso. E, obviamente, onde tem menor ativação do sistema de recompensa, copiar da lousa, estudar, exercícios repetitivos. A gente entendendo isso, a gente consegue até pensar e fazer adaptações na escola para que esse indivíduo tenha mais proveito ali, né, da aprendizagem, certo? Bom, e o sistema noradrenérgico? No que ele está envolvido, né? A noradrenalina, ela auxilia na atenção sustentada, na vigilância, na memória operacional, na manutenção do foco. Então, você imagina ali um indivíduo que tem dificuldade com tudo isso, né? Atenção sustentada, vigilância, memória operacional, foco, que tem baixa de dopamina, né? É pouco motivado, é pouco responsivo a recompensas que não são tão intensas, é, a, com essas dificuldades bem ali no córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento, organização, memória operacional, inibição, monitoramento, tomada de decisão, flexibilidade cognitiva. Então, há muito comprometimento de todas essas questões que, que o córtex pré-frontal é responsável, ok? O modelo de Berkeley, eu coloquei aqui, é um, né, dos modelos de explicação do TDAH, mas ele fala um pouquinho sobre o fato da atenção não ser o centro do TDAH. Ele fala um pouco que a atenção vem como consequência de uma inibição, de uma falta de inibição comportamental. Então ele diz, olha, não é que a pessoa tem dificuldade com a atenção em si, ela tem dificuldade de ter autocontrole e de eliminar os distratores para focar em algo. Então, o que tem que ser trabalhado é o antes da atenção, e não a atenção em si, né? É a parte ali de autocontrole, de inibição comportamental. Eu trouxe isso porque é muito comum a gente focar muito na atenção. Ah, ele é desfocado, ele é desfocado, ele é desfocado. Tudo bem, tem também isso, né? Mas a gente tem que pensar no antes. O que a gente pode fazer para aumentar as possibilidades desse indivíduo conseguir focar e ter atenção. E aí, uma outra coisa muito importante que a gente sempre conversa, né, em todas as nossas supervisões, sobre o diagnóstico diferencial. Que é o diagnóstico diferencial? Então, o mesmo sintoma pode ter origens muito diferentes. Então, a gente precisa de uma avaliação completa. Quando a gente vai fazer uma avaliação, uma investigação diagnóstica, a gente necessariamente precisa fazer um diagnóstico diferencial, ver se esses sintomas não têm outra origem, né? Um mesmo sintoma, ele pode ser característico de vários transtornos. Então, normalmente, com quais transtornos o diagnóstico de TDAH se confunde. Então, ansiedade, autismo, depressão, TOD, altas habilidades, às vezes algum trauma, né? Algo contextual está acontecendo naquele momento, privação de sono. É importante a gente também buscar lá atrás na vida do indivíduo
porque é um transtorno, por mais que seja percebido na vida adulta, uma boa investigação mostra traços desse transtorno na infância, certo? E a gente tem que ter muita, muita responsabilidade para fazer um diagnóstico, e por isso que é importante fazer um bom diagnóstico diferencial. Um diagnóstico é algo que o indivíduo vai carregar ao longo da vida, né? E a gente não pode dar ao indivíduo algo que não pertence a ele, né? Que ele vai carregar aquilo, ele vai acreditar naquilo, vai buscar tratamento voltado para aquilo. Então é uma responsabilidade muito, muito grande a gente fazer um diagnóstico. Bom, essa foi a parte ali mais de neurobiologia, né? Introdução. A Vanessa vai falar sobre o protocolo Harmonia de TDAH, que ficou muito legal, vai facilitar muito a nossa vida. Ele vai integrar todas as informações, vai fazer com que a gente tenha um olhar mais pragmático, né, que a gente consiga integrar os dados de uma forma mais concisa, né, e mais direcionada para o diagnóstico, ok? Então, até a próxima. Oi, meninas. Bom, a Vivi já explicou um pouquinho da parte teórica, né, do TDAH, e eu vou mostrar para vocês o nosso protocolo, né? A gente desenvolveu um protocolo harmonia para o TDAH, para avaliação do TDAH. Então a ideia é juntar todas aquelas escalas, testes que vocês aplicam em um único protocolo organizado, né? E padronizado para depois gerar um relatório final com o apoio da inteligência artificial. Então, como funciona, né? A gente desenvolveu as planilhas para correção dos testes, desenvolveu os formulários para impressão e para aplicação, né? E o agente de inteligência artificial que vai juntar tudo isso num pré-relatório para ele vai organizar todos os resultados em um pré-relatório e vocês depois baixam esse pré-relatório, né? Vai fazer a análise técnica, ajustar o que precisa ser ajustado, mas essa grande parte do trabalho de organizar já vai estar tudo certinho no modelo de relatório. Então, como eu falei, o sistema ele é integrado em 3 componentes. Então, vai ter essa planilha centralizada. Nessa planilha, cada aba uma escala, né, um teste, alguma informação que vocês vão preencher sobre aquele caso. Então, ela também já está organizada em uma sequência lógica, né, para a aplicação desses testes e escalas. Tem o assistente harmonia, então depois de tudo preenchido, vocês vão jogar nesse assistente harmonia com todo o cuidado, né, que a gente tem que ter com os dados de pacientes, e ele vai gerar um relatório, um pré-relatório, de acordo com o template que a gente já programou lá no assistente, né, de inteligência artificial. E o que o protocolo ele faz automaticamente? Então, basicamente, ele calcula os scores, os pontos, de acordo com o teste, né? Então, faz gráficos. Então, por exemplo, para o DSM-5 e SNAP-4 e Conners, então, quando você digita as respostas, ele já vai calcular os scores totais. Para o BPA e o Taylor, ele calcula a pontuação. Tem um formulário de comportamentos de funções executivas, né, que a gente desenvolveu. Então, de acordo com as funções, ele vai calcular os comportamentos presentes de acordo com a função executiva. Ele vai gerar os gráficos, então, para o ETDH e o SNAP-4, ele já vai gerar automaticamente os gráficos. ETDH, ele também já calcula o percentil e a classificação por sexo e faixa etária. Eu vou mostrar para vocês ao decorrer do treinamento, que lá no começo do protocolo a gente já preenche todos os dados do paciente. Então, sexo, faixa etária. Então, e a partir dessas informações, o restante da planilha que utilizar esses critérios na correção, ele já vai usar para consultar nas referências, né? Então, para o Harvard, ele vai calcular todos os índices derivados, né? Então,
score total, velocidade de esquecimento, interferências, enfim, tudo que vocês já sabem mais da parte técnica aí. No final, vocês vão ver que tem um painel resumo. Então, com tudo que foi aplicado, o resultado e um semáforozinho. Então, se tem aqui, se aquele teste apresentou algum risco ou não para TDAH. E no final, ele pega todas as informações e monta um bloco de exportação para o IA, que a gente vai usar no nosso assistente Harmonia. Então, a planilha do Excel, que é o coração do protocolo, ela está dividida em 18 abas, sendo essas 18 abas estão em 3 grupos. O grupo principal são 13 abas, que é o grupo 1, que é aqui que você vai preencher, que são as abas clínicas. Então, todos aqueles resultados dos instrumentos que a gente falou anteriormente, ele já vai estar organizado e você vai preencher. Então, os que já tem formulário que a gente criou e imprimiu, vocês ou imprimem, aplicam e depois passam para o computador, ou já digita direto na planilha, conforme o teste, conforme como vocês conduzem essa avaliação no dia a dia. Tem o grupo 2, que tem 2 abas que são de visualização. Vocês não precisam mexer em nada nelas, porque de acordo com o que você preencher nesse grupo 1, ele vai criar as tabelas e os gráficos nessas abas de painel e também vai criar o texto para exportação para IA. E o grupo 3, vocês não vão visualizar essas abas, porque elas estão protegidas, e elas nunca devem ser editadas, então, porque elas têm as tabelas normativas, as informações que alimentam todos os cálculos automáticos que a planilha faz. Tá, e o que você preenche? Então, mais para frente eu vou abrir a planilha com vocês para ver cada página, mas basicamente a parte de identificação, né? Então, todos os dados dos pacientes, principalmente idade, sexo, porque é daí que a planilha vai calcular, né? O checklist inicial, então esse checklist inicial é para organizar a avaliação, né? Então vai ter um motivo, você vai fazer todo o planejamento, né? Quais testes vocês vão aplicar, quais instrumentos, o que já tem, qual é o contexto. Então é uma aba de planejamento, né? A anamnese, então a anamnese também vão ter vai ter as 50 perguntas aproximadamente lá para vocês responderem. Vocês podem ir respondendo na hora, né, que a anamnese foi feita, ou então também, junto com o protocolo, vai o formulário para imprimir e ou preencher à mão, ou dar para os pais preencherem, né, como aplicável aí na avaliação de vocês. A observação escolar, então esse também tem um formulário impresso para vocês mandarem para a escola preenche, ou vocês também vão em campo, né, para fazer essa observação escolar, e aí preenche com sim ou não os critérios. DSM-5, vocês também vão acompanhar os critérios diagnósticos, né, durante o processo de avaliação. Tem também o formulário impresso, se vocês quiserem ir utilizando durante a avaliação e depois passar direto tudo para o computador, ou já vai preenchendo, né, os critérios diagnósticos. O Snap 4 e o Corners vai preencher os itens da escala. Então, aplicou a escala e põe os resultados lá. E TDAH e Harvard também vai preencher fatores e categorias, né, com os números. BPA e Taylor, então também vai colocar os erros e os acertos. Tudo nas planilhas vai estar bem intuitivo, né, o que preencher. Funções executivas também vão ter um checklistzinho lá de sim ou não para vocês marcarem os comportamentos e depois ele calcula quais comportamentos estão presentes em cada um dos domínios. A orientação
para a família é no final, né, de toda a aplicação e é um texto livre. Então vão ter vários tópicos. Então você pode preencher lá a orientação da família, porque aí a IA vai usar essas orientações na família no modelo de relatório, né? Então vai considerar as suas orientações para já pré-preencher no relatório. Bom, como eu fui mencionando, a gente tem um caderno de formulários de avaliação. Então, antes de digitar os dados no Excel, caso vocês queiram registrar, então tem os formulários de avaliação em formato Word, né? Então dá para imprimir, coletar as respostas dos pais, professores, paciente, as suas anotações. Então tem todos esses formulários: anamnese, DSM-5, Corners, o ETDAH, observações escolares, o SNAP-4, o Corners para professores e as funções executivas. Então, aí vocês podem já também ter todo esse histórico físico, né? Para fazer a análise e depois jogar tudo aqui, mantendo no histórico da avaliação. Tá. Agora vamos na prática, né? A ordem do preenchimento. A planilha já vem, né, na ordem que deve ser preenchida, né? A ordem das abas, mas vamos lá. O primeiro é a identificação. Então, essa é a mais importante para preencher. Ela é totalmente obrigatória, né? Então, vocês vão ver que as abas seguintes, talvez vocês não apliquem todos os testes, todas as avaliações, e aí não tem problema não preencher o que você não aplicou. A IA, ela vai entender que aquele teste não foi aplicado. Mas a parte de identificação é obrigatória. Então, principalmente a parte de sexo e idade, porque elas vão ser utilizadas na busca do manual do ETLH e do Harvard, então da tabela normativa. Então, aqui vocês preenchem tudo que está em amarelo, então põem os dados, né, do paciente. Então, isso aqui a gente preenche com todos os dados do paciente para manter lá no histórico certinho, mas ao jogar lá na IA, a gente tem que ter todo um cuidado com esses dados. Então, aqui vamos considerar que é o preenchimento para avaliação aqui dentro do protocolo. Então, preenche com os dados do paciente. Aí aqui vocês já fazem o planejamento, né, de quais instrumentos vocês vão usar. Todos esses que estão aqui são os que já tem no protocolo, então vocês podem usar todos eles para uma avaliação completinha e planejar de acordo com o objetivo de vocês. O progresso do protocolo, que é o que está em verde aqui, ele é preenchido automaticamente. Então você vai ver conforme você vai preenchendo os itens do protocolo, vai colocando lá se você fez ou não, e ele já atualiza aqui. Então, toda vez que você abrir a aba de identificação do protocolo, você já sabe o que foi aplicado, o que falta aplicar, enfim. Checklist inicial. É a triagem do caso, né? Então, o ideal seria preencher na primeira sessão ou numa entrevista inicial, né? Com os pais responsáveis. Ou de acordo com o planejamento de vocês, mas a indicação, né, é que seja a primeira coisa que vocês vão preencher. Então, aqui vocês vão colocar o motivo da procura, o que está prejudicando, né, qual é o contexto com prejuízo, aí aqui já faz parte do que vocês já fizeram e que vai fazer, então a coleta de informações é um campo vivo, né, até o final da informação, da avaliação. Os instrumentos, né, que vocês estão julgando que vão ser necessários, né, para essa avaliação. E aqui tem os próximos passos, né, tudo para você acompanhar o desenrolar da avaliação. Bom, o passo 3 é a anamnese. Como eu disse, ela tem um formulário para ser impressa, então ou vocês vão
fazendo a anamnese, já preenchendo aqui, ou entrega um formulário, ou vai fazendo e vai escrevendo no formulário, aí vai da conduta clínica de vocês. Mas aí aqui tem a anamnese. Ela tem aproximadamente 50 perguntas, dividida em 8 sessões. Então, vai investigar atenção, organização, memória, impulsividade, como é na escola, como é na família, o contexto social, foi a saúde e desenvolvimento. Então, vocês vão preenchendo de acordo com o planejamento de vocês dessa avaliação, o que, que é aplicável, o que, que não é, e aí vão preenchendo. O que deixar em branco, tudo bem. Aqui o formulário de observação escolar. Então, ele também tem um formulário que pode ser impresso, entrega para o responsável na escola, ou vocês vão fazer essa observação escolar, e depois passa para cá, respondendo sim ou não para cada um desses itens de atenção, concentração, impulsividade e organização. Então, tem esse formulário. As respostas são sempre sim ou não, e a planilha já vai contabilizar os comportamentos presentes para cada um desses itens. Bom, o DSM-5 também tem formulário impresso para vocês poderem ir usando durante as sessões, né, de avaliação. Então, vai usando, já vai fazendo as anotações, as avaliações. E então, aqui para cada um dos critérios, vocês vão colocar se está presente ou ausente, a frequência, em qual contexto e qual foi a fonte. E aí também depois precisam complementar com os critérios complementares, que está aqui embaixo. E aí, com tudo isso preenchido, ele vai calcular automaticamente quais foram os critérios totais para desatenção, critérios totais para hiperatividade e impulsividade, se está abaixo do critério, se está, enfim, vai avaliar de acordo com o DSM, também automaticamente. SNAP 4, então também tem o formulário impresso, né, para avaliação ali no momento da sessão, e aí depois vocês repassam para aqui as respostas, né, que eles vão responder com a classificação, né, de 0 a 3. Então, vocês vão preencher aqui no campo resposta, de 0 a 3, conforme foi respondido, né, durante a avaliação, e aí ele já vai calcular automaticamente o score total e já classifica se é elevado, se é moderado, se é baixo, então ele já faz tudo sozinho. Corners pais e professores também. Você vai ter lá o formulário impresso para fazer a avaliação. Aqui você coloca as respostas, né, de 0 a 3, e aí ele já calcula totalmente, ele já calcula o score total e já classifica automaticamente, né, de acordo com a referência, se tem se não tem sinais, se é um possível TDAH, se tem sintomas graves, então ele também vai calcular automaticamente. O ETDAH também tem o formulário impresso, e aí vocês vão aplicar o formulário impresso durante a avaliação, depois passar os dados para cá. Então, também é a mesma coisa dos outros, né? De acordo com a resposta, né? Que de 1 a 4, de 1 a 4, se eu não me engano, esse. Aí vocês vão responder, ele já vai calcular automaticamente, aí ele já calcula os pontos brutos para cada fator, percentil e a classificação. E aí, isso como esse é de acordo com a idade e o sexo, é importante que esteja preenchido certinho lá naquela primeira aba dos dados do paciente, né? Porque aí ele vai puxar automaticamente para essa aba aqui
consultar as tabelas normativas e aí já fazer o cálculo de acordo com as respostas de 1 a 6 que vocês colocaram aqui, que foram o que foi respondido no formulário impresso. BPA, o BPA ele tem o manual oficial, né, dos instrumentos, então você vai aplicar o instrumento normalmente, contar lá, né, de acordo com os manuais, os acertos, os erros, omissões, lança aqui e ele já vai calcular a pontuação. Com essa pontuação, você vai procurar lá nas tabelas do manual oficial, né, do BPA, e aí preencher aqui a classificação, o percentil e qual das tabelas vocês consultaram para chegar nessa classificação em percentil. As figuras complexas de Taylor também, então vocês vão preenchendo a pontuação de cópia imediata e a evocação tardia, evocação imediata e evocação tardia. E aí depois ele também vai calcular o total dos pontos e a classificação. Aqui nessa aba também vai ter a figura, né, para vocês poderem corrigir junto com o registro do teste mesmo. Bom, o Havelt também vocês vão preencher tudo certinho com as pontuações brutas, né? Então vai aplicar o teste, calcular contar a pontuação bruta, lança aqui e ele já vai de acordo com a faixa etária, ele já vai calcular automaticamente os índices, né? Os índices, o percentil e a interpretação geral. Então, tudo que está em amarelinho na planilha é o que vocês precisam preencher. O que está em verde, ela vai dar o resultado para vocês. É só analisar. Bom, aí tem o checklist das funções executivas. Ele também tem o formulário impresso, né, para vocês irem aplicando no dia a dia. Então, eles têm 36 comportamentos que vocês vão avaliando eles ao longo do processo avaliativo e marcando sim ou não. E aí eles estão divididos em 7 domínios, que é organização, tempo, memória, controle inibitório, flexibilidade, atenção, regulação emocional. Então, durante a avaliação, né, daquele todo período de avaliação, vocês vão marcando, né, esses comportamentos e depois passa para cá. E aí ele vai contar, né, os subtotais e total geral automático de cada um dos 7 domínios. As orientações para a família, então, é um campo livre. Então, a gente deixa alguns itens pré-prontos aqui, então, compreendendo o TDAH, tem um textinho aqui sobre compreendendo o TDAH, e aí vocês colocam alguma orientação para a família específica e personalizada para o caso que vocês estão avaliando, né? Então, tem compreendendo o TDAH, qual o impacto do dia a dia, como organizar a família, então tem uma série de itens sugeridos para vocês preencherem com a orientação para a família. E aí, com esse item preenchido, se vocês forem gerar o relatório pelo assistente de IA, ele já vai considerar essas informações e colocar no relatório. Bom, aqui é o painel com semáforo de risco, né? Então, como vocês podem ver, ele vai ser um resumão de todos os instrumentos que foram aplicados, e aí ele já vai puxar automaticamente um resumo, né, de cada aba dos resultados. Então, qual foi o score, se tiver score, qual foi o percentil, se tiver percentil, qual foi a classificação, se tiver classificação, e aí o semáforo, né? Tá, vermelho, ó, atenção, amarelo, verde, tá? Não tem indicadores. Então, ele vai aparecendo aqui nessa última coluna automaticamente com a cor de acordo com a cor do semáforo, de acordo com os resultados do teste. Instrumentos e, enfim.
E aí também ele já pega um resumão de tudo. Então, no fator do ETDH ele já vai puxar o percentil, o Snap 4 também vai puxar, porque aí ele já também coloca uns gráficos para visualização. Bom, e aí, exportando os dados do caso. Depois que preencher todas as abas que vocês planejaram aplicar nessa avaliação, a gente pode jogar no assistente de inteligência artificial. Esse assistente, o link dele vai estar lá no manual do protocolo, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Vocês vão entrar, ele é um assistente dentro do chat GPT, então vocês vão logar com a conta de vocês, fazer todos aqueles cuidados, né, que a gente fala sobre o tratamento de dados com inteligência artificial. Vai descaracterizar esse paciente, então eu sugiro que crie uma cópia dessa planilha para descaracterizar alguns dados do paciente. E aí vocês podem copiar a aba exportação para IA no chat do GPT ali, do assistente, né? Não é em qualquer chat. Ou simplesmente anexar esse Excel lá no assistente. E o que o assistente vai fazer? Ele tem todo o manual do protocolo, ele tem o template do relatório, então ele vai ler todos esses dados, vai encaixar tudo no template do relatório, comparar com o manual do nosso protocolo e fazer um pré-relatório para vocês. Aí vocês baixam esse pré-relatório, lê tudo certinho, né? Se tudo faz sentido, né? Porque a IA é excelente, mas ela pode às vezes viajar, né? Então, tá tudo certinho e vocês são os responsáveis pelos resultados, né? Pelo responsável pelo aquele relatório. E aí complementa com o que precisa ser complementado e aí tá pronto. Pode colocar no nosso papel timbrado, né, bonitinho, para entregar para os pacientes, para o responsável. Então, e aí o que tem nesse relatório, nesse modelo, no template? Vai ter a identificação do paciente, da demanda, o que foi utilizado, então, daquelas abas, quais procedimentos vocês utilizaram, o histórico clínico, observação clínica, como é o funcionamento escolar, os resultados dos testes, a integração toda, as considerações finais e as orientações. Então, basicamente, ele vai ter tudo o que a gente foi aplicando ao longo dessa avaliação e em formato de relatório. Ah, não quero usar na IA, não gosto, não tem problema, tranquilo. Também no protocolo tem esse modelo de template de relatório já desenhadinho só para vocês irem preenchendo. E aí, usei o assistente, optei por usar o assistente, qual é o meu checklist para finalizar o relatório. Então, como eu falei, vocês vão baixar o documento que o assistente vai gerar para vocês, abre o arquivo, aí vocês vão revisar todo o conteúdo clínico, né? Você é o responsável pelo relatório. Aí complementa os campos sinalizados, então pode ser que a IA não encontre alguma informação, ou seja, uma informação que precisa vir do profissional, então vai estar identificado lá, ser complementado pelo profissional. Coloca no papel timbrado da clínica, salva, né, com o nome do paciente, e aí pode imprimir, exportar em PDF, assinar, e tá tudo certinho. E aí, algumas perguntas frequentes para a boa prática do uso do nosso protocolo. Então, alguns erros que podem ocorrer. O percentil do ETDH aparece com um risquinho, né? Não calcula. Então, o que fazer? Então, normalmente é porque não preencheu na aba de identificação o sexo e a idade. Aí ele não consegue, ele precisa dessas duas informações para procurar na tabela normativa, e aí ele precisa dessas duas informações para procurar na tabela normativa e aí sim calcular o percentil. Então, sempre verifica lá
na aba de identificação se está preenchido o sexo e a idade. O nosso assistente Harmonia de inteligência artificial, ele pode fazer o diagnóstico? Não, né, meninas? Ele é uma ferramenta de apoio na redação técnica, né? Então, ele vai organizar todos os resultados em um modelo de relatório, mas o diagnóstico é de responsabilidade, o diagnóstico, o resultado ali, né? É de responsabilidade exclusiva de vocês que vão assinar o relatório. Eu posso usar o protocolo sem preencher todas as abas? Sim. Então, a gente pensou num protocolo bem completinho, né, que abranja, né, todo um processo para essa avaliação, mas vocês como profissionais vão identificar o que vocês precisam aplicar e o que não. Bom, meninas, e aí então como eu disse, né, o protocolo ele está disponibilizado para vocês lá no Drive. Então, ele está dividido dessa forma. Então, tem a pastinha com o manual e os documentos. Então, aqui você vai encontrar todo um manual do protocolo com tudo isso que eu falei, com preencher cada campo bem descritinho, certinho. Dentro desse manual tem o link para o nosso assistente de inteligência artificial, então vocês procuram lá no manual para poder acessar ele. E também tem o modelo, né? O template de relatório. Então, não quero usar o assistente, mas eu quero um modelinho ali de relatório, então tem aqui o template também. Tem o caderno de formulários para imprimir, né? Então, aqui, todos aqueles formulários que eu falei para vocês que tem a versão impressa, eles estão aqui nesse arquivo de formulários. E a planilha com o protocolo em si. Então, é aqui nessa planilha que vocês vão preencher aba a aba, que são as que eu mostrei agora, com os resultados, para fazer a avaliação bem bonitinha. Se tiver qualquer dúvida, estou por aqui. Beijos!